coletiva do Ministério da Saúde sobre o enfrentamento ao coronavírus no país. Acompanhe com a gente. Arnaldo Medeiros e a diretora do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde substituta, Grace Madeleine do Carmo. A gente vai ter a apresentação e depois, em seguida, a gente começa as perguntas que foram feitas previamente pelos jornalistas no grupo de WhatsApp. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, em nome do governo brasileiro, nós que fazemos o Ministério da Saúde, nos solidarizamos com todas as famílias brasileiras que perderam seus parentes queridos, seus entes queridos, para essa pandemia, para essa doença, para a Covid-19. Em segundo lugar, nós queremos hoje, na data do dia 5 de agosto, lembrarmos que hoje é o Dia da Saúde. E, nesse sentido, queremos parabenizar a todos os profissionais da saúde do nosso país que lutam, labutam, dão a sua vida, trabalham e se esforçam para produzir e gerar saúde e qualidade de vida à população brasileira. Meus parabéns, muito orgulho, muita honra para o dia de hoje. Nós, como fazemos a cada semana, nós vamos apresentar os dados da situação epidemiológica da Covid-19. O próximo slide, por favor. Esse é o slide atualizado até a data de hoje, né, do dia de hoje, o dia 5/8. Nós temos no Brasil 2.859.073 casos confirmados e o número de 97.256 óbitos confirmados, né? E nessa última semana epidemiológica tivemos um aumento de 57.152 e 1.437 óbitos. O número de recuperados, no total de 2.020.637, perfazendo, portanto, uma percentagem de 71%, 70,7%, 71% de recuperados. A gente sempre traz, né, os dados epidemiológicos próximo do nosso boletim número 25, que corresponde à 31ª semana epidemiológica, e a gente sempre traz no boletim a situação epidemiológica da Covid no mundo. No mundo temos hoje 17.580.153 casos confirmados, né, com o ranking, né, que não varia muito nas últimas semanas epidemiológicas. Os Estados Unidos em primeiro lugar, com 4.562.037 casos confirmados, e o Brasil em segundo lugar. Quando a gente avalia por óbito, o número de óbitos no mundo é de 679.501 e o Brasil está em segundo lugar em números de óbitos no total, confirmados, né, no cômputo geral. A gente vem falando desde a semana passada, né, que quando a gente avalia os números de casos confirmados no mundo, chama a atenção a questão das Américas, né, do Brasil, dos Estados Unidos, México, Peru, Chile, Colômbia e a Argentina, que entre os 20 países do mundo com maior número de casos, as Américas se constitui um percentual extremamente relevante, seguido da Índia, que se constitui hoje o terceiro país com maior número de casos confirmados, com 1.695.988 casos. Próximo, quando a gente avalia, portanto, os dados de coeficiência por milhão de habitantes, no mundo o coeficiente é de 2.255 da incidência e o Brasil fica em 9º lugar. E quando nós avaliamos o coeficiente de mortalidade por 1 milhão, a média mundial é de 87 e o Brasil fica em 10º lugar, atrás da Bélgica, Reino Unido, Espanha, né, Suécia, Chile, nas Américas, e os Estados Unidos, pensando nos países da América, exatamente. Próximo, a gente mostra
Na situação epidemiológica da Covid no mundo, em números de casos de recuperados, né? O Brasil é o primeiro lugar no mundo, com quase 1.865.729 casos recuperados. Do Brasil, em relação ao mundo, nós representamos 18% de recuperados, e quando comparamos na população brasileira, com relação à população brasileira, aos casos confirmados da população brasileira, isso representa, como nós falamos anteriormente, 71%, né? E nós temos dito semana após semana que esses números de recuperados é um fator extremamente significativo, porque ele reflete efetivamente o trabalho dos nossos profissionais de saúde e do cuidado que o nosso país tem tido com aqueles que precisam de uma atenção maior no caso da doença. Próximo slide, por favor. Nesse caso, a gente vê a evolução dos números de casos novos de Covid por semana epidemiológica, né? Nós vemos que nos Estados Unidos, o que está em vermelho, houve uma queda, né, entre a semana epidemiológica da 30ª para a 31ª, assim como a gente avalia que no Brasil também houve uma queda do número de casos novos da 30ª para a 31ª. Chama atenção, como nós já havíamos ressaltado nas últimas coletivas, a quantidade crescente de casos, a curva epidemiológica da Índia, né, que é o que está em verde, né, que vem crescendo desde a 26ª, 25ª semana epidemiológica, a Índia vem crescendo, que é a curva que está em verde. Próximo. Essa é a evolução de óbitos novos por semana epidemiológica. Os Estados Unidos teve uma queda bastante significativa, e já fazem 4 ou 5 semanas epidemiológicas que o número de óbitos novos por semana nos Estados Unidos vem crescendo, né? Inclusive passou o nosso país. O Brasil, que vinha desde a 22ª, 25ª, 24ª semana epidemiológica, 5 ou 6 semanas epidemiológicas, no número relativamente estável, ainda embora muito alto, mas tivemos uma queda entre a 30ª e a 31ª semana epidemiológica no Brasil, que está em vermelho. Próximo slide. Essa é a situação epidemiológica da Covid no Brasil por região, né? Por região, esses são os dados que estão no boletim epidemiológico, né? Tanto por região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, baseado na população, no número de casos confirmados, na incidência, no caso dos óbitos, os novos, o total e a mortalidade por região e por estado, que, pelo óbvio, no total chega ao mesmo número que nós falamos anteriormente. Próximo. Essa é uma curva, a média, né? A média por semana epidemiológica. Verificamos que da semana epidemiológica 29 tivemos uma média de 33.573 casos registrados, na 30ª 45.665, e agora na 31ª semana tivemos uma queda aí de 44.766 o número de casos, né? Próximo. Quando a gente verifica, portanto, aquela mesma curva que nós mostramos do Brasil com relação ao mundo, quando nós mostramos a curva do Brasil como um todo, verificamos que entre a 30ª e a 31ª houve uma redução de 2% em novos casos, né? Em casos novos de Covid por semana epidemiológica entre a 30ª e a 31ª semana epidemiológica. O próximo, esse é o mesmo de registro de média por óbito, né? Da 29ª tínhamos uma média de 1.043 óbitos, na 30ª 1.094 e na 31ª 1.016 casos, né? Já tendo uma redução mesmo do valor que nós tínhamos na 29ª semana epidemiológica, o que dá uma redução de novos registros de óbito na semana epidemiológica de menos 7%
da semana epidemiológica, da 31ª semana epidemiológica. O próximo é exatamente isso. Quando nós vemos a curva de óbitos, né, a gente verifica que desde a 22ª, 23ª semana epidemiológica tínhamos um valor relativamente constante, né, que nós tínhamos falado nas várias outras coletivas, com um certo platô com relação ao número de óbitos totais, e nessa semana nós tivemos uma redução de 7% dos óbitos. Próximo. Essa é uma variação que nós utilizamos, né, tanto no número de casos como no número de óbitos. No mapa à esquerda está o caso e no mapa à direita de óbitos no país como um todo. De verde, nós ressaltamos os estados em que houve redução no número de casos na semana epidemiológica 30 e 31ª. Em azul claro, em que nós tivemos uma estabilização, sabendo que essa estabilização a gente fez um intervalo de confiança de mais ou menos 5%, e em azul, os que nós tivemos um incremento no número de casos. Então, portanto, quando nós avaliamos a doença, né, a evolução da Covid-19 nos 27 estados das unidades da federação, verificamos que houvemos redução em 11 estados, que é o que está em verde, uma estabilização em 8, mesmo nesses 8, percebendo que pelo intervalo de confiança de mais ou menos 5%, a gente teve menos 4% no Mato Grosso e menos 5% no Ceará, e um incremento em apenas 8 estados, a saber, em Santa Catarina, em São Paulo, no Tocantins, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Espírito Santo. Quando avaliamos, portanto, com relação ao número de óbitos, a variação de óbitos entre a 30ª e a 31ª semana, seguido o mesmo raciocínio, que está em verde é o que houve redução. Nós tivemos redução de óbitos em 15 estados da federação, uma estabilização em 4 estados da federação, lembrando de que mesmo nesses que houve estabilização, na verdade 2 ainda é uma estabilização no intervalo de confiança, mas com valor negativo, que é o Tocantins teve menos 4% e o Espírito Santo menos 2%, mas a gente considera o intervalo entre mais ou menos 5%, e houve incremento de óbito no Acre, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Santa Catarina e no sul do país, e no Rio Grande do Sul, né, especificamente. Próximo. Quando a gente, isso é o mapa aquele foi o mapa do Brasil, né, o panorama do país como todo, e nós temos falado que é importante avaliarmos o país como todo, mas é extremamente importante avaliarmos as regiões do país, porque a doença se comporta de maneira diferente quase em cada região do país. É como se tivéssemos vários países dentro de um único país, especificamente no comportamento da doença. Essa é da região norte, né, que já vem semanas após semanas, a gente vem mostrando essa redução. Em óbitos na região norte, nós tivemos uma redução de 39% e no casos uma redução de 16%. Próximo. Né? O mapa que a gente mostra especificamente a região norte, tanto por redução, você vê que na grande maioria dos estados houve redução ou estabilização em números de casos, só houve incremento de casos especificamente no Tocantins, e com relação ao óbitos a gente só teve aumento significativo na região do Acre, e portanto na região norte como um todo você vê uma redução tanto no número de óbitos quanto no número de casos novos. Próximo slide. Essa é da região Nordeste. A gente vê que houve uma redução significativa no número de óbitos na região Nordeste. No número de casos, teve uma queda de 3%. A gente diz estabilização por conta do intervalo de confiança, que é mais ou menos 5%. Né? A gente estabelece esse
ponto de corte, mas com a tendência de uma queda de menos 3% do número de casos. Próximo, quando a gente verifica os estados, a gente verifica que teve uma redução na Bahia, no Sergipe e na Paraíba, um incremento no número de casos no Maranhão, no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas, e uma estabilização no Ceará e no Piauí, lembrando que o Ceará ficou exatamente no ponto de corte de 5% em números de casos, em redução. Quando a gente vê, portanto, no número de óbito, só teve um incremento em Salvador, na Bahia, desculpa, em Salvador não, na Bahia como um todo, e no Rio Grande do Norte e nos outros estados do Nordeste, com uma franca redução no número de óbitos. Próximo. Quando nós olhamos para o Sudeste, nós vemos também uma tendência de queda entre a semana 30ª e a 31ª, de 3%, e uma redução no número de óbitos de 8% entre a 30ª semana e a 31ª semana epidemiológica. Próximo, quando a gente olha, portanto, nos quadros, né, de estabilização, redução e incremento, na região Sudeste, a gente vê uma estabilização em Minas, né, que já algumas semanas atrás estava com casos mais crescentes, mas Minas Gerais se estabilizou tanto no número de casos como de óbitos, né? Um incremento apenas em São Paulo e no Espírito Santo no número de casos, e no Rio de Janeiro uma redução bastante significativa, tanto no número de casos quanto no número de óbitos. Próximo. A próxima situação epidemiológica é do Sul. O Sul, sim, continua num crescente, né? Um pouco menor, a inclinação da curva um pouco menor em relação à 29ª e à 30ª, né? Com um aumento de 11% do número de casos e um aumento de 11% no número de óbito, né? Próximo. Embora você, quando olhe especificamente cada estado, você verifica que, no caso de novos casos, houve uma redução de 8% no Rio Grande do Sul, um aumento em Santa Catarina e uma estabilização com um pequeno aumento no Paraná. Quando verificamos o número de óbitos, o Paraná houve uma redução de 7%, de menos 7%, e um aumento tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, né? Que, pelo óbvio, a gente verifica que esse aspecto sazonal, né, já era mais ou menos esperado na região sul e na região centro-oeste para essa época do ano. Próximo slide. Por fim, a gente tem a situação epidemiológica no centro-oeste. Com relação ao número de casos, uma estabilização de 2%, houve uma variação muito pequena do número de casos entre a semana 30ª e a 31ª, embora tenhamos tido um aumento de 8% no número de óbito entre a 30ª e a 31ª semana. Quando a gente analisa isso em termos, né, de estado por estado, verifica que, na verdade, do Mato Grosso do Sul, você teve em termos de casos, né, você teve uma estabilização tanto do Mato Grosso do Sul, tanto Mato Grosso como Goiás, como o Distrito Federal, e uma redução no número de casos no Mato Grosso do Sul. E um incremento, uma estabilização no Goiás com relação ao número de óbito, e o incremento no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Próximo. Esse é o mapa do Brasil, né? Nós já temos 5.503 municípios do Brasil que notificaram casos, né? E casos novos foram notificados nessa última semana em 4.834 municípios, né? Verificando que a grande maioria desses municípios que notificaram casos não são, na verdade, de 1 a 100 casos por município. Quando verificamos o número de óbitos, desses 5.503 municípios com registros de caso com Covid, temos 3.627 municípios que notificaram óbitos, e desses 3.627 municípios, 1.523 notificaram óbito na última semana.
verificando também, como já vimos falados em várias outras coletivas, que a grande maioria dos municípios tem registros de 1 até 10 óbitos nesses municípios. O próximo. Esse é um slide que nós vimos trazendo semana após semana, né, que é a distribuição de casos novos por semana epidemiológica, comparando regiões metropolitanas e o interior do Brasil. A gente verifica que o número de casos novos na região metropolitana vem diminuindo, houve uma estabilização entre a 30ª e a 31ª, e o número de óbito que vinha crescendo na região do interior também teve o número de casos novos que vinha crescendo na região do interior do Brasil, houve uma certa estabilização entre as 3 ou 4 semanas epidemiológicas. O próximo, e agora sim do número de óbitos, a gente tem um decrescente de números de óbitos na região metropolitana, entendendo que a região metropolitana compreende a capital e aqueles municípios em torno das capitais do Brasil, e a região do interior, que vinha num crescimento, houve um crescimento, mas de apenas de 1% entre a 30ª e a 31ª semana. Próximo slide, a gente sempre traz, além dos dados de casos e de óbitos, né, os aspectos das hospitalizações e óbitos por síndrome respiratória aguda grave do SRAG, né? Nós temos hoje no acumulado, né, até a 31ª semana, um total de 516.124 hospitalizações por SRAG, desse total, 258.016 por Covid, né, por Covid-19, e pelo óbvio tem as outras etiologias que causam síndrome respiratória aguda grave. Próximo slide. Esse dado não muda, não varia, né? A cada semana mais trazemos esse dado epidemiológico. Embora tenhamos hospitalizações por SRAGs em todas as faixas etárias, em todos os intervalos etários, 51% deles têm acima de 60 anos, 57 deles é do sexo masculino, né? E quando a gente avalia por raça e cor, 31,8% pardos, 30,3% branco, 4,7% pretos, 1% amarelo, 0,3% indígenas e 31,9% ignorados ou não identificados. Próximo, quando a gente avalia, portanto, os óbitos por SRAG, né, segundo a classificação final na 31ª semana epidemiológica, tivemos um total de 133.423 óbitos por SRAG no acumulativo, no total, né, e desses 90.973 exatamente óbitos por SRAG por Covid. Próximo. Quando a gente avalia a faixa etária dos óbitos, a gente verifica que, portanto, temos sim uma faixa etária, né, bastante preocupante, porque 72% desses óbitos acometem pessoas com acima de 60 anos, embora tenhamos óbitos por SRAGs por Covid em todos os intervalos etários, e 58% corresponde ao sexo masculino. E quando nós avaliamos, portanto, e com relação à raça e cor, 35,4% da raça parda, 27,8% branco, pretos 5,1%, amarelos 1,1%, indígenas 0,4% e ignorados ou não identificados, ou em brancos, como chamamos, de 30,3%. Próximo. Quando a gente avalia esses óbitos por SRAG, segundo comorbidades e fatores de risco, né, esse também é um dado que não tem mudado ao longo das semanas epidemiológicas. A grande maioria das comorbidades estão associados às cardiopatias, à diabetes, à doença renal e à doença neurológica e às pneumopatias, talvez as cinco principais comorbidades com maior representatividade, sabendo que 61,8% dessa população apresenta pelo menos um desses fatores de riscos, às vezes pelo óbvio, em alguma situação, mais de um fator de risco associado. Próximo,
Quando a gente avalia as hospitalizações e óbitos de Covid do Brasil, essa é do país como um todo, né, do Brasil como um todo, né, esse é as hospitalizações e os óbitos por SRAG por Covid no país. E quando a gente faz, portanto, agora, por semanas epidemiológicas, né, o curso das semanas epidemiológicas, próximo. Quando a gente olha para a região norte, por exemplo, a gente verifica, né, que o pico das hospitalizações e dos óbitos por SRAG, por Covid, na região norte, ficou em torno da 16ª, 18ª, 19ª, 20ª semana, e que isso foi caindo o nível de hospitalizações na região norte. A mesma coisa quando a gente avalia os óbitos por SRAG na região norte, verificamos que nós tivemos um período bastante intenso, que foi na 17ª, 18ª, 19ª semana, e os óbitos por SRAG, por Covid na região norte, vem diminuindo a cada semana. Próximo. A mesma coisa a gente verifica com relação à região nordeste, quando a gente avalia as hospitalizações por SRAG, por Covid, por semana epidemiológica na região nordeste, a gente verifica uma curva semelhante à da região norte, né? Com um pico de hospitalizações em torno da 18ª, 19ª e 20ª semana, né? E a partir daí o número de hospitalizações diminuindo. E quando a gente avalia também o número de óbitos por SRAG na região nordeste, verificamos que tínhamos um pico maior, né, um quantitativo de óbito maior entre a 17ª, 18ª, 19ª, 20ª semana, e que gradativamente esses óbitos por SRAG na região nordeste veio diminuindo. Próximo. Quando a gente olha para a região sudeste, a curva é um pouco mais estendida, né? Você vê que a curva ela acompanha, né, um pouco mais, e isso talvez tenha reflexo especificamente de dois fatores: o período sazonal nas semanas da 24ª, da 25ª semana, e mais no início, com relação, óbvio, aos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde tivemos o início da pandemia. A mesma coisa com relação ao óbito. A gente verifica uma distribuição maior de óbitos nas semanas mais recentes, associado com o período sazonal e a interiorização da doença nessa região, associado ao período sazonal, e a incidência de óbito mais no início da 15ª, 16ª, 17ª semana epidemiológica, muito correlacionado com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Próximo, que você veja que é absolutamente diferente quando nós olhamos a curva de hospitalização por SRAG e óbito por SRAG na região sul. A gente verifica que no início, quando lá na região norte e nordeste, 17ª, 18ª semana, você tinha um nível de hospitalização muito alto, a região sul era muito baixa, enquanto que agora, devido à sazonalidade, você tem hospitalizações muito maior na região sul, e, consequentemente, um aumento com relação aos óbitos relacionados com a sazonalidade. Você veja que os óbitos por SRAG, por Covid, na região sul, no início, né, digamos assim, no início da pandemia, 16ª, 17ª, 18ª semana, quando o norte e nordeste estavam bastante elevados, na região sul a gente tinha casos muito menores, né, em relação à região norte e nordeste, o que mostra que nós temos o comportamento das hospitalizações por SRAG e óbitos por SRAG, né, por Covid. No país, a gente tem diversas situações a depender da sazonalidade da região. É como já ouvi alguém dizer, né? Nós temos várias Itálias no nosso país a depender do período que nós estamos vivendo da pandemia. Próximo, a região centro-oeste segue mais ou menos o mesmo curso com relação ao mesmo comportamento, tanto das hospitalizações por SRAG, assim como por óbito por SRAG, que a gente teve com os gráficos que mostramos
na região sul, né, que acabamos de mostrar na região sul. Teve um aumento das hospitalizações da 22ª à 23ª, né, semanas epidemiológicas por SRAG por Covid, e os óbitos também acompanhando esse aumento de óbitos na região centro-oeste, correspondendo a essas semanas. E quando a gente olha para a 17ª, 16ª, 15ª semanas, que no norte e nordeste tínhamos um número bastante elevado, a região centro-oeste estava com um quadro muito mais baixo, né? Um comportamento de SRAG e óbito muito diferente dessas outras regiões. A gente, a cada semana, a cada coletiva, a gente traz alguns outros números que a gente considera importante, né, que estão presentes no nosso boletim e que a gente traz para apresentarmos à população brasileira. A gente está trazendo os dados de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave em profissionais de saúde até a semana epidemiológica 31ª, né? Creio, se a memória não me falha, essa é a segunda vez que nós trazemos esses dados com relação aos profissionais de saúde. Nós temos hoje com síndrome gripal, no ESUS notifica, né, 1.886.808 casos notificados. Deste total, 21,4% confirmados por Covid-19, distribuídos entre os principais agentes, né, profissionais de saúde que nós estamos relatando, 79.982, 34,3% técnicos ou auxiliares de enfermagem, 14,6% deles enfermeiros, 10,8% médicos, 4,9% agentes comunitários de saúde e 4,3% recepcionistas de unidades de saúde. Quando nós avaliamos por síndrome respiratória aguda grave, que é notificados, né, no sistema CIVEP-GRIPE, temos até nessa semana epidemiológica 1.585 casos notificados, 58,8% confirmados por Covid-19, no qual deles representam 33,2% de técnicos ou auxiliares de enfermagem, 21,2% de médico e 18,4% de enfermeiros. E quando olhamos para os óbitos confirmados por Covid, temos 196 óbitos confirmados por Covid. Desse total, 41,8% são técnicos ou auxiliares de enfermagem, 24% os médicos e 15,8% de enfermeiros, né? Nós trazemos também um dado que nós queremos apresentar à sociedade brasileira com relação à da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, temporalmente associada à Covid-19. Já faz algum tempo, né, que desde o início da pandemia a Organização Mundial de Saúde vem chamando a atenção com relação a essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica relacionada à Covid-19. O nosso Ministério tem tomado as medidas necessárias com relação a isso. Próximo slide. Ele implantou um sistema de notificação de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que a gente chama de SIMP, possivelmente associado à Covid-19. Nesse sistema de notificação tem orientações sobre diagnóstico e atendimento para as secretarias de saúde e a comunidade pediátrica. Até agora, nós tivemos um total de 71 casos registrados no Brasil e um total de 3 óbitos, todos eles no Rio de Janeiro. Quando a gente avalia esses casos por unidade da federação, tivemos 29 casos registrados no Ceará, 22 casos no Rio de Janeiro, 18 casos no Pará e 2 casos no Piauí, e a faixa etária pediátrica de 1 a 16 anos. Né? Próximo, a gente também traz os dados da vigilância laboratorial, né? Até a semana 31ª já foram distribuídos no país 5.524.948 reações, né, de RT-PCR, o chamado teste RT-PCR. Próximo, né?
a gente tem mostrado, né, o como vem crescendo o número de testagem para o RT-PCR no Brasil como um todo, né? Do Análise Brasil já foi feito 1.715.681 exames analisados, com uma média, né, de 73.617 por semana, e nas últimas 5 semanas, a média das últimas 5 semanas é de 127.280 testes por semana. Próximo. Quando a gente analisa, esse é um quadro em que nós vemos, portanto, os exames positivos para a Covid por unidade da federação, né? Portanto, em cada estado você tem os dados que são positivos para cada estado. Nós temos que uma positividade de 38,2% e um processamento de amostras em que nós estamos com 70% das amostras sendo processadas em até 48 horas e 18% entre 3 a 5 dias, fazendo um total de 90%, de 88,4% de exames analisados, e 88,5% de exames analisados em até 5 dias. Próximo, que é o vídeo. Não, acho que antes desse tem um videozinho, né? Esse vídeo a gente acha ele muito interessante para mostrarmos, né, para você perceber como a evolução dos exames laboratoriais positivos para a Covid por municípios do Brasil. Pode soltar o vídeo. Né, você vai vendo que a cada dia você vai vendo os municípios do Brasil em que a gente vai testando, né? Isso é o esforço de todas as nossas unidades básicas de saúde que fazem as coletas dos exames, dos nossos LACENs que estão distribuídos em todas as unidades da federação, que processam esses exames, né? E que nos dá, portanto, essa percepção da nossa capacidade de testagem do país. Né? É uma outra forma de você ver essa capacidade, essa evolução dos exames laboratoriais positivos. Até o dia 4. Muito obrigado. Próximo slide. Só voltando, né, à nossa apresentação, esses são o total de exames que foram de RT-PCRs, de exames analisados. Dos exames públicos temos 1.715.681 e nos particulares 1.600.000, né, o que dá um total de 3.316.667, né, destes, dos exames positivos, 1.142.580 e, portanto, dando uma positividade de aproximadamente, na rede pública, de 37,5% e na rede privada de 31%. Próximo slide. Quando a gente olha para os exames sorológicos, temos de 4.956.998 exames coletados, desses 1.590.272 positivos, dando uma positividade de 32%, e no total temos 3.316.167 RT-PCRs, 4.956.988 exames sorológicos, dando um total de 8.273.162 testes realizados. Próximo slide. Muito obrigado. Então, secretário, daremos início às perguntas feitas previamente no grupo de WhatsApp do Ministério da Saúde pelos jornalistas. A Juliana Contaifer, do Metrópolis, nos questiona: como o governo avalia a situação geral da epidemia do coronavírus no país? O que precisa ser feito para que a curva de óbitos comece finalmente a cair de forma sustentada? Juliana, a sua pergunta é extremamente importante, né? A gente avalia que
a situação da epidemia do Brasil, a gente precisa analisar, como temos feito semanalmente, né, o comportamento da doença semana após semana, né? A gente quis mostrar, abriu os dados por região, tanto de hospitalizações quanto de óbitos, né, por SRAG, por Covid, por região, para mostrarmos que a doença no Brasil ela se comporta diferente a depender da região do país, né? Nós vimos claramente que na região norte e nordeste, por volta da 17ª, 18ª, 19ª semana, a doença estava com um comportamento muito mais agressivo na região norte e nordeste, né? E por que nós falamos isso? Porque o aspecto mais agressivo da doença é quando você olha as hospitalizações e os óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Por volta da 17ª, 18ª, 19ª semana, nós tínhamos um impacto extremamente forte na região norte e nordeste e na região sul, relativamente tranquilo. E que nessas últimas 4, 5 semanas, devido à sazonalidade, você vê exatamente o inverso, em que você tem a região norte e nordeste com uma redução, que a cada semana tem se mostrado de redução especificamente com relação às hospitalizações e aos óbitos, enquanto que na região sul você tem um certo crescimento, tanto de hospitalizações e óbito, devido claramente à sazonalidade que nós estamos vivendo. Então, voltando à sua pergunta, como o governo avalia a situação da epidemia do coronavírus no Brasil? Por região, por período, por sazonalidade e com toda a atenção necessária. O que é que precisa ser feito para que a curva de óbitos diminua de forma sistematizada, né? Nós verificamos que já no bojo dessa mesma resposta, dessa pergunta, quando avaliamos a curva epidemiológica por estado, por região do Brasil, você verifica que, a depender do estado e da região, você tem uma redução no número de óbitos. Né? Você tem uma redução no número de óbitos. Né? E é por isso que quando a gente fala de Brasil, o dado do país como um todo ele é extremamente importante, mas é fundamental avaliarmos o comportamento da doença e dos óbitos por região do país, né? Por estado e por região, porque aí você verifica a mudança. Mas continuamos dizendo, né, que temos sim uma equipe de profissionais de saúde extremamente competente que está cuidando da saúde da nossa população quando essa população, infelizmente, precisa de hospitalização no nosso Sistema Único de Saúde. Mas continuamos dizendo que usem máscara. Continuamos dizendo que mantenha a higienização das mãos. Continuamos dizendo que higienizem as superfícies. Continuamos dizendo que mantenham um distanciamento mínimo de 1 metro, o distanciamento físico mínimo de 1 metro. Né? Continuamos dizendo que evitemos aglomerações. Né? E o uso da máscara obrigatória em todos nos ambientes. E para que possamos cada vez mais prevenir a doença. E afirmamos ainda e insistimos que em caso do aparecimento dos mais precoce dos seus sintomas de uma síndrome gripal, não fique em casa. Procure um posto de saúde, procure o seu médico, para que o seu médico possa fazer a sua avaliação, possa fazer a avaliação clínica, possa fazer um exame, e aí, a partir dessa avaliação clínica, o seu médico vai prescrever uma conduta clínica fundamental para a sua saúde. E dessa forma você pode prevenir uma progressão de uma doença mais severa. Secretário, nós temos diversas perguntas sobre vacinas e eu vou tentar uni-las para otimizar. O Dalton Almeida, da IPTV, ele pergunta: gostaria de saber qual a perspectiva do Ministério da Saúde em ter vacina contra a Covid para toda a população brasileira. Em quanto tempo vai ser possível ter essa vacina para todo mundo? A Fátima Souza, da TV Record, questiona qual será o custo unitário desta vacina. A pretensão do governo é cobrir esses custos? A população terá que arcar com o valor.
E mais uma aqui do Pedro Ramiro, da Band News TV, que está no número 5. Como o Ministério e os estados vão atuar na distribuição de uma possível vacina? Já existe alguma conversa para contribuição entre os 3 poderes? Caso a eficácia da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan seja comprovada, o Ministério já negocia para distribuição entre os estados? Vamos lá, são muitas perguntas, vamos ver se eu consigo responder a todas, senão você me pergunta novamente, a intenção é responder a todas as perguntas. Primeiro, o Ministério da Saúde está atento, né, ao desenvolvimento da vacina da Covid em todo o mundo. Nós temos hoje no mundo talvez cerca de quase 2 centenas de vacinas em diversas fases de estudos, né? Porque para que uma vacina saia do laboratório, por assim dizer, e chegue, né, a ser aplicada na população, ela passa por várias fases clínicas, várias fases de testagem, até efetivamente ser disponibilizada para uso para a população. Então, nós temos hoje no mundo quase 2 centenas ou mais de 2 centenas de vacinas sendo testadas e avaliadas. Pelo óbvio, nós temos uma doença que atinge o mundo, né, a pandemia. De todas essas vacinas, talvez a chamada vacina de Oxford, como ficou claramente conhecida, né, ou também chamada Shadox 1, né, ou a vacina da AstraZeneca, essa vacina, ela talvez seja a que esteja mais avançada nos seus estudos. Inclusive o nosso país, ele participa na fase 3, mas ela não estará ainda liberada para ser aplicada na população. Mas talvez seja a vacina com estudos mais avançados com relação às fases do ensaio, do estudo clínico, né, da vacina, por assim dizer. Não é a única, nós temos outras vacinas, temos a vacina, a chamada vacina do Instituto Butantan, temos a vacina da Moderna, tem a vacina da Pfizer, que também estão em estudos avançados. O Ministério da Saúde terá interesse em adquirir a primeira vacina que ficar disponível para a população, desde que essa vacina tenha a eficácia comprovada, né? Então, o Ministério tem total interesse em adquirir qualquer vacina, desde que esteja com sua eficácia comprovada. De todas elas, o Ministério da Saúde tem feito uma parceria, uma encomenda tecnológica com a chamada vacina de Oxford, né? Conjuntamente com Biomanguinhos. Por quê? Porque a vacina de Oxford, da AstraZeneca, nos permitiu fazer uma transferência da tecnologia para que o Brasil possa produzir essa vacina em território brasileiro, além de termos uma competência na plataforma, na forma em que essa vacina está sendo preparada e elaborada para estudos futuros, para situações futuras, e que, portanto, o Brasil adquiriria uma independência tecnológica com relação a uma competência, melhor dizendo, uma competência tecnológica na produção dessa vacina. Daí a grande importância da chamada vacina de Oxford. Segundo essa encomenda tecnológica, o primeiro lote dessa vacina já estaria disponível a partir de dezembro de 2020. Um lote de 15,2 milhões em dezembro, né, seria a proposta da entrega seria em dezembro de 2020, e o segundo lote de 15,2 milhões em janeiro de 2021. Para além dessas 30 milhões de doses, o Ministério da Saúde também já fez um contrato, né, está na tratativa de um contrato de mais 70 milhões de doses, o que daria 100 milhões de doses, o que seria dose suficiente para fazermos uma cobertura com relação à influenza, o que normalmente hoje nós fazemos com a influenza. Eu costumo dizer o seguinte: é muito recorrente, né, a pergunta de como será a distribuição dessa vacina, como o Ministério pensa que vai ser a distribuição da vacina na hora que tivermos. Eu gostaria de esclarecer para a população brasileira que nós estamos falando do Brasil, do SUS. O SUS, ele é reconhecido internacionalmente como um país de excelência em programas de vacinação.
Todos nós que somos brasileiros já fomos vacinados um dia, já participamos de programas de vacinação capitaneados por este Ministério, capitaneados por essa secretaria, capitaneados pelo Programa Nacional de Imunização. Então, o Ministério da Saúde tem uma capilaridade em 37 mil postos de vacinação espalhados pelo país, né? E, portanto, assim que tivermos uma vacina com eficácia comprovada, nós iremos distribuir para os estados distribuirão para os municípios e a população será vacinada. O custo dessa vacina ela foi estimado em um custo de produção, numa faixa que, se a memória não me falha, é em torno de 3,5, 3,60, 3,70 dólares a dose. Né? Basicamente um custo de produção, que para a população brasileira não custará absolutamente nada, será doada, né? Será como obrigação do Ministério da Saúde doar a vacina gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A população brasileira não será cobrado absolutamente nada, nenhum valor com relação a essa vacina. Essa vacina será distribuída gratuitamente nos postos de saúde, né, como nós fazemos e com inúmeros programas de vacinação do nosso país. Né? E, portanto, nós estamos... Eu não sei se respondi todas as perguntas, eu acho que talvez eu tenha feito uma cobertura de quase todas as perguntas nesse aspecto, mas queremos tranquilizar a população brasileira de que nós estamos atentos, a nossa equipe já está em reunião constante para montarmos uma estratégia de planejamento, de divulgação, de distribuição da vacina, assim que nós tivermos uma vacina com eficácia comprovada para a nossa população. Secretário, temos aqui o Fábio Manzano, do G1. Ele pergunta quando o Ministério da Saúde espera receber os resultados preliminares do ensaio clínico da fase 3 da vacina Chadox 1, não sei como pronuncia, feito mesmo na Inglaterra. É a própria vacina. Alguns chamam de Chadox 1, ou vacina de Oxford, ou vacina da Inglaterra, ou a vacina da AstraZeneca. É esse mesmo, né? Veja bem, o Brasil... Como nós falamos, né, a vacina de Oxford ela está em fase 3, não no Brasil, mas em vários países do mundo. Né, os Estados Unidos, o Reino Unido, alguns países da África, o Brasil, e se a memória não me falha também, eu acho que na Índia. Em vários países do mundo estão na fase 3. Né? No nosso país, essa fase 3 está sendo capitaneada pela Universidade Federal de São Paulo, né? Da nossa reitora Soraya, que é a Universidade Federal de São Paulo que está coordenando os estudos de fase 3 no Brasil. O Ministério da Saúde está em constante contato, né, com a AstraZeneca para avaliarmos à medida que os dados forem sendo gerados, né? Muitos desses dados ainda estão sobre sigilos, né, de contratos de confidencialidade, né? Mas o Ministério da Saúde está atento e acompanhando a evolução da fase 3 da Chadox 1, da vacina de Oxford. Para finalizar os questionamentos de vacina, secretário, a Carolina Moreno, da TV Globo, pergunta para a gente: quais são os mecanismos do governo federal para garantir que apenas vacinas que cumpram todos os requisitos e comprovações científicas de eficácia contra o novo coronavírus cheguem à população? Que processos de transparência e supervisão as farmacêuticas precisam se submeter? Veja bem, Carolina, é uma pergunta extremamente importante, né? Esse governo ele tem um compromisso com a saúde pública do Brasil, né? Jamais nós iríamos distribuir uma vacina que nós não tivéssemos a garantia e a segurança da eficácia dela.
E, portanto, né, existe, uma vez que uma indústria farmacêutica ela termina suas fases 3, ela tem que, sim, apresentar todos os relatórios aos órgãos reguladores, né? Nós temos o Instituto INQS que faz essa avaliação, temos a Anvisa que faz essa avaliação, né? Nós estamos falando de um país que tem, se a memória não me falha, acho que cerca de 40 vacinas, né? Um histórico de vacinação de 300 milhões de doses por ano nos mais diversos programas vacinais que temos no país, que temos um sistema de farmacovigilância dessas vacinas aplicadas e um monitoramento extremamente rigoroso com relação à aplicação e o acompanhamento dessas vacinas aplicadas. E, portanto, eu quero tranquilizá-la, Carolina, de que, na verdade, este Ministério tem um compromisso inabalável com a saúde pública brasileira e com a transparência desses resultados. Secretário, agora a gente vai começar as perguntas aqui do grupo de WhatsApp, que está online, com os jornalistas fazendo questionamentos. A Maria Eduarda e Bruna Lima, do Correio Brasiliense, perguntam para a gente. O Brasil registrou uma média de 45 mil casos de Covid diários nas últimas 2 semanas epidemiológicas. E nesta, continua vendo a confirmação de mais de 50 mil infecções por dia, como ocorreu ontem, por exemplo. Até quando o Brasil vai confirmar esse alto número de casos? Quando o Brasil tinha uma média móvel de 30 mil casos, já se falava em um platô de alto patamar. Agora essa média móvel subiu para 45 mil. Isso não seria preocupante? Há expectativa para diminuir essa média móvel? Veja bem, eu costumo falar, né? Nós estamos trabalhando, estudando, vivendo, aprendendo com a doença a cada semana, né? Em um estado, em uma doença que tem uma alta transmissibilidade, né, como é a Covid-19, à medida em que nós testamos mais a população, né, e efetivamente aumentamos a capacidade de testagem do nosso país, na medida em que nós definimos como caso confirmado os casos por diagnóstico clínico epidemiológico, por diagnóstico por imagem, por critérios de imagem, né, por critérios clínicos epidemiológicos, por critérios de imagem, existe normalmente uma tendência de um aumento no número de casos, né? Isso é uma coisa, o número de infectados, isso é um fato. O outro fato é o quanto desses infectados vão a óbito, o quanto desses infectados efetivamente vão precisar de hospitalização, né? E isso, efetivamente, o nosso Sistema Único de Saúde tem tomado as medidas necessárias para que evitemos um número de morte. Embora nosso número de morte seja elevado, né? Mas quando no total, como a gente já falou e mostramos isso claramente, tanto em termos de casos e mesmo em termos de óbito, quando você separa as regiões, você verifica que efetivamente o número de óbitos na região norte e nordeste vem com a franca tendência de queda, de redução, e a região sul, agora sul e centro-oeste, é que tem mostrado um número crescente. E isso tem claramente, né, está, como já discutido outras vezes, associado com a sazonalidade, né? Secretária, a gente tem a Paula Ferreira, do Globo, perguntando exatamente isso. Os dados mostram uma queda no número de óbitos de 7%. O Ministério avalia que já passamos do pico da doença. A estimativa é que, a partir de agora, a tendência seja de queda. Há projeções sobre isso? Eu volto a dizer, responder para você. Quem foi que falou? A Paula. Paula Ferreira. Do Globo? O Globo. O Globo. Paula, eu vou começar para você exatamente como eu falei na resposta anterior. A cada semana nós aprendemos um pouco mais sobre essa doença, né? Eu não gosto de fazer muito previsões, projeções, né, com relação a isso, mas avaliamos a cada semana o comportamento, né? E por isso que nós insistimos, né? Usem máscara. Higienizem as mãos, né?
higienizem as superfícies, né? Mantenham um distanciamento mínimo de 1 metro, evitem aglomeração e, em casos de sintomas, do aparecimento de sintomas mais leves que sejam, procure um posto de saúde, né? Para que seu médico possa lhe avaliar, para que seu médico possa fazer seu diagnóstico clínico que ele, né, fizer e fazer o seu acompanhamento. Isso que é importante, que é fundamental. Secretário, nós temos já 1 hora de coletiva, mas tem 3 perguntas aqui muito importantes. Eu gostaria só de voltar no tema da vacina, porque o Dalton Almeida, da EPTV, ele pergunta... Só um minuto que eu perdi. Aqui. É possível explicar por que não será necessário vacinar todas as pessoas contra a Covid? Veja bem, nós estamos falando de uma doença que afetou o mundo inteiro, né? O ideal, no mundo ideal, eu costumo muitas vezes dizer, existe uma diferença entre o mundo ideal e o mundo real, né? No mundo ideal, nós deveríamos ter, não sei hoje, 4 bilhões de pessoas no mundo, não sei, por aí, mais ou menos aí a população mundial, 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Antes fosse 4 bi, né? 7 bi de pessoas no mundo, né? O ideal seria que vacinássemos o mundo inteiro, né? Infelizmente, nós não temos, né, essa possibilidade. No Brasil, a estratégia que nós usamos foi a estratégia da influenza, né? Uma estratégia em que a gente vai fazer uma cobertura vacinal para a influenza. Uma das grandes vantagens que está na questão da AstraZeneca é porque Biomanguinhos ele vai produzir a vacina. Então, na verdade, não serão apenas 100 milhões. Serão 100 milhões no primeiro momento, mas nós continuaremos a produzir a vacina. Percebe? Nós continuaremos a produzir a vacina no Brasil. E, portanto, existe a possibilidade bastante concreta de que a população brasileira possa ser efetivamente vacinada. Por favor. Não, é só para reforçar que todos os epidemiologistas, nós como epidemiologistas, eu acho que todo o Brasil, todo mundo, a gente está bastante ansioso em relação aos resultados justamente desses estudos de fase 3, porque vai ser a partir desses estudos que a gente vai poder direcionar quais são as medidas mais adequadas, qual é o público-alvo mais adequado, qual é a estratégia, se vai ser necessário 1 dose, 2 doses, se a imunidade é permanente, se ela serve para diminuir, prevenir a ocorrência de casos graves. Ou seja, nesse momento a gente está numa expectativa, num acompanhamento muito grande, próximo também, de todos esses estudos de fase 3, para que a partir desse ponto, a partir das evidências, a partir da aprovação da vacina, a gente possa realmente lançar esse programa sendo o mais efetivo possível nesse primeiro momento, lembrando que nós temos um arsenal muito grande de vacinas, o Sistema Único de Saúde é acostumado a trabalhar com vacina, nós participamos ativamente de várias campanhas, como, por exemplo, a campanha de vacinação contra pólio, a campanha de vacinação contra a rubéola, que praticamente eliminou a transmissão da rubéola congênita no Brasil, que era um agravo muito grave. Nós fizemos em 2009, 2010, uma ação muito forte em relação à vacina do H1N1. Então, assim, não é novidade e nós estamos nos preparando da melhor forma possível, juntamente com os estados e municípios, para fornecer a vacina de maneira mais adequada, eficaz e baseado principalmente nas evidências. Qual o tipo de vacina que a gente vai estar recebendo? Perfeito, diretor. Agora, sobre testes, são 2 questionamentos, eu vou uni-los, porque é sobre a testagem. A Raquel Lopes, da Folha de São Paulo, afirma, na verdade, apesar da distribuição de mais testes, há locais no Distrito Federal que estão sem teste rápido e continuam aplicando RT-PCR em casos graves. O Ministério da Saúde pretende enviar mais testes? Tem informações sobre falta de testes? A segunda questão é da Carla Bride, da CNN, e ela fala: para analisar o mapa de testes realizados nos estados, é necessário comparar com a distribuição de testes, certo? O Ministério considera que a doença ainda está em subnotificação?
o número total de exames distribuídos ainda é muito menor do que os testes comprados pelo país. Isso corrobora para essa subnotificação? Onde estão os restantes dos testes? Boa tarde. Eu vou começar pela pergunta da Paula, que ela fala... Eu acho que, Paula, é necessário primeiro esclarecer que os casos graves, ou seja, que apresentam síndrome respiratória aguda grave, eles necessitam realizar não o teste rápido, porque o teste rápido é um teste que avalia a produção de anticorpos. Esses pacientes graves, eles precisam realizar o RT-PCR, que é o exame adequado para avaliar a partícula viral do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Então, nessa situação, é importante esclarecer esse detalhe e também esclarecer que o Ministério da Saúde está atendendo a todas as solicitações dos estados no sentido de enviar os insumos de amplificação que são utilizados nesse método de biologia molecular, que é o teste que nós chamamos de RT-qPCR, que é a reação de cadeia de polimerase, enfim, esse é mais um termo técnico. Mas é assim, simplesmente os testes existem, e os testes estão sendo distribuídos conforme demanda, e eu já vou emendar com uma parte da pergunta da... Só para concluir, ela pergunta se está faltando testes. Não falta teste. Inclusive, o Ministério tem um estoque muito grande de testes que estão armazenados na nossa central de armazenamento, porque esses testes exigem um armazenamento numa temperatura adequada, e como nem todos os estados possuem um grande local de estocagem, o Ministério envia os testes conforme o estado vai utilizando e vai sendo necessário repor. É importante dizer que sempre o estado faz essa solicitação com antecedência, então não chega a faltar. O Ministério tem um sistema de logística que envia isso, caso seja necessário, em horas. Mas isso não tem procedido porque os estados têm pedido com antecedência. Quando eu digo os estados, são os laboratórios centrais de saúde pública que pertencem às secretarias estaduais de saúde. Eu vou repetir aqui da CNN, da Carla Bird. Para analisar o mapa de testes realizados nos estados, é necessário comparar com a distribuição de testes, certo? O Ministério considera que a doença ainda está em subnotificação? O mapa de teste. Para analisar o mapa. Isso, o mapa de testes realizados. O mapa, por favor. É necessário comparar com a distribuição, né, dos insumos para os estados. Então, analisar isso, os testes realizados com a distribuição. Tá. Vamos esclarecer que não há relação entre consumo, falta de testes em relação ao consumo. Todos os estados têm teste de amplificação, de reação de amplificação para SARS-CoV-2 sobrando. Todos os LACENs têm estoque. Inclusive, nós também distribuímos para outros laboratórios de instituições públicas, como algumas universidades, laboratórios do Ministério da Agricultura, a Embrapa, alguns hospitais, que estão nos solicitando. Então, o Ministério distribui, não falta testes nos laboratórios relacionados às reações de amplificação de SARS-CoV-2. Também é importante falar das centrais que a gente tem, né? Rio de Janeiro. Exatamente, acho que foi bem lembrado. É importante também lembrar que, devido à grande quantidade, desde o dia acho que 25 ou 24 de junho, o Ministério da Saúde, aqui numa das coletivas que nós fizemos, nós recomendamos que todos os casos suspeitos de Covid-19 tivessem amostras coletadas na sua fase aguda para a realização do RT-PCR. A partir de então, era esperado que o número de coleta aumentasse, paralelamente que aumentasse o número de casos confirmados. Nessa mesma coletiva, a gente também divulgou os novos critérios de confirmação de casos, o que tudo isso corrobora para que efetivamente os casos de Covid-19 sejam totalmente notificados no país.
Paralelo a isso, a gente sempre solicita que aqueles locais que estão realizando testes rápidos e que necessariamente não necessita de um ambiente laboratorial, que não necessita necessariamente de registrar esse exame em algum local, mas que eles façam o registro nos nossos sistemas oficiais. Caso contrário, essas informações, né, essas estatísticas relacionadas ao uso de testes rápidos, elas podem não entrar dentro das nossas estatísticas. E isso é extremamente necessário que todos os casos confirmados sejam, e suspeitos sejam devidamente notificados nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde. É somente com essa parceria e colaboração integrada entre o setor público, privado, incluindo empresas, que a gente sabe que tem comprado muitos testes no país para fazer entre seus funcionários, é importante que eles também notifiquem. A gente tem que se unir no sentido de dar visibilidade ao total de testes que estão sendo realizados no país. Secretário, a gente não tem mais perguntas. O senhor gostaria de finalizar? Não, eu gostaria só de parabenizar hoje, né, o Dia da Saúde, a todos os profissionais, como falamos no início. E queria também de estimular a população brasileira a baixar o aplicativo Conect SUS no seu celular, né? Conect SUS no seu celular, porque com esse aplicativo você pode ter acesso a várias informações, né? Com apenas o seu CPF você pode ter acesso à sua vacinação, ao seu cartão de vacinação, aos medicamentos que você já recebeu do SUS, aos exames que você já recebeu no SUS. Tem inúmeras informações extremamente importantes. Não custa nada, é grátis, você pode baixar o aplicativo, se cadastrar e você ter informações no seu celular sobre o nosso Sistema Único de Saúde. E assim nós vamos avançando e salvando vidas. Muito obrigado. Está encerrada a coletiva. Muito obrigada. Tá aí, você acompanhou ao vivo do Ministério da Saúde o balanço das ações de enfrentamento da Covid-19 no país. Fique agora com a programação da TV Brasil e uma ótima noite.